Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez aqui com vocês em uma breve ministração e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar ao meu e ao seu coração, de forma que Ele possa nos fortalecer, que ela possa ser bálsamo e que ela possa também trazer direção às nossas vidas, por intermédio sempre das Sagradas Escrituras, pela Bíblia. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 27, o verso 1 e 2, para aquilo que é a nossa conversa. Diz assim: Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capital do regimento imperial. Aristarco, um macedônio da Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que vinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. Glória a Deus, irmãos. Essa é a palavra de um cumprimento de promessa do Senhor Jesus, a qual Paulo, diante do governador Festo e do rei Agripa, ele se utilizou, se valeu de um recurso ali, justamente de um apelo a César, porque Jesus tinha aparecido para ele e muitas palavras proféticas já tinham vindo a ele de que ele deveria dar testemunho em Roma acerca de Jesus, inclusive para o imperador. E isso era uma promessa do Senhor Jesus, isso era um propósito que Jesus tinha com Paulo. É cumprimento de promessa, é o propósito de Deus se cumprindo na vida de Paulo. E creio que muitos estão aqui assim. O livro de Atos nos mostra isso, que muitas pessoas viveram, como todos os líderes da igreja. E sim, eles tiveram ali uma vida bastante agitada e bastante conturbada a respeito de tudo aquilo que envolvia o cumprimento do chamado deles, mas nos ensina muito e fortalece a nossa fé para que nós venhamos a continuar caminhando. Bom, pensando nisso, eu quero fazer as aplicações que são pertinentes a esse texto, que Deus possa falar diretamente ao nosso coração. Diz assim, Atos 27, versículo 1, diz assim, Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Zarpamos, irmão, ou seja, é a hora de partir de um ponto para outro. No tempo de Deus, e é quando chegou a hora, vocês percebem que Deus tem um tempo e uma hora para tudo? Existem pessoas que estão esperando o tempo de Deus se cumprir na sua vida. Existem pessoas que, assim como Paulo, serviram o Senhor de todo o coração e estão esperando. Então, no tempo de Deus, irmão, haverá uma movimentação diferente. Haverá uma movimentação que você vai perceber a respeito de tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Agora é o momento deles se deslocarem. E olha que essa viagem não seria nada fácil. O que você precisa entender é que quando chega o tempo de Deus, o próprio Deus providencia, irmão, para que você esteja no lugar certo. Às vezes ele vai tornar o lugar que você está desconfortável, às vezes ele começa a fechar portas, às vezes ele começa a abrir portas, às vezes ele começa a oferecer amor e misericórdia por meio dos irmãos. Ele vai nos movimentando, ele sabe aonde ele consegue de verdade fazer com que cada um se movimenta e esteja no lugar aonde o propósito vai se cumprir. O caso de Paulo é em Roma e ele precisava dessa embarcação. E o apelo a César, de frente de Festo do rei Agripa, anulam todas as outras sentenças que ele teve anteriormente, de modo que a única situação, a única coisa que poderia acontecer com ele era ir para Roma. Então eles teriam que enviar ele automaticamente, porque ele era um cidadão romano, se valeu de um direito. E nós, como cidadãos dos céus, nós valemos no direito de confiar nas promessas de Deus para que Ele nos encaminhe direto ao tempo e ao local certo. Em Salmos 37, versículo 3, vai dizer: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Qual terra, irmão? A terra da promessa.
você habitará nela. Perceba que o salmista, ele colocou o verbo habitar no futuro. Ele está fazendo uma menção ao tempo do cumprimento e ao local aonde a promessa vai se cumprir. E lá haverá segurança, paz, leite e mel em abundância. Olha, a palavra diz assim, ó, Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano. Irmão, isso é impressionante. Por quê? Nós precisamos às vezes olhar para a Bíblia com alguns detalhes que falam direto ao nosso coração. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E às vezes quando nós lemos de forma mais rápida, nós deixamos passar desapercebidos. Então eu quero ler com você novamente. Porque diz assim, ó, Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano. Irmãos, Lucas faz questão de retratar Paulo pelo nome e os outros como prisioneiros. Por quê? Porque você que serve a Deus, porque você que está seguindo o propósito, Deus não te vê como os outros. Os outros ainda são prisioneiros, mas você é Paulo. Deus te chama pelo nome. Você não está no mesmo nível que os demais. Não está. Não está. Deus faz distinção, irmão, de quem serve e de quem não serve. E não adianta pensar que não, porque faz. Quando chega o tempo certo, ele mostra. Você percebe que a palavra faz questão de honrar a Paulo. Paulo e outros prisioneiros foram colocados. Por quê? Porque Deus conhece o nome de quem serve. Ele sabe quem confia nele. Ele sabe exatamente quem é que está do lado dele e quem é que não está. Ele sabe quem é que finge e quem é que faz de verdade, mesmo quando os outros não estão vendo. Porque ele está lá olhando tudo, irmão. Então Deus não te vê como os outros. A diferença é que servimos a Cristo. Cristo será a diferença. Romanos 8, versículo 1 fala que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo está servindo um propósito. Ele se colocou em algemas por amor. Ele se colocou preso. Ele fez isso porque ele precisava ir para Roma. Fez por amor a Cristo. Fez por amor às almas. Então Deus, ele dá uma distinção. Ele faz distinção justamente o quê? Da atitude de servir a Cristo. Ele não age com favoritismo, irmãos, mas sim ele emprega o seu favor a quem serve ele com sinceridade e de coração. Aqui a graça é derramada para um propósito. Perceba que Paulo enfrentou a dificuldade e logo eu já aprendo que algemas não são e nunca foram e nem será um sinal de prisão. Existem homens que estão soltos andando pelas ruas, totalmente presos. E existem homens dentro da cela que são totalmente livres, porque o alvará pode te livrar da cadeia, mas é Deus que tira a prisão de dentro da pessoa, a operação espiritual. E a essas pessoas ele concede honra. Paulo e os outros prisioneiros, para ele não há condenação. Os outros são prisioneiros. Paulo tem um nome e Deus o chama pelo nome. A palavra fala, um oficial chamado Júlio, capitão do regimento imperial. E eu gosto porque Lucas também retrata, de certa forma, irmão, a esse capitão. E Lucas, que é o autor da narrativa, ele gosta de destacar, a gente percebe porque Lucas é gentil. Lucas é como eu e você, não faz parte, está na palavra, para vocês verem a honra, irmão, que isso não tem a ver com favoritismo de ser israelense ou não. Lucas era um médico gentil. Talvez nascido em Roma, não tenho certeza da origem dele, mas a origem dele não é israelita. E ele escreve 2 livros, tanto o de Lucas como o de Atos dos Apóstolos. E ele faz questão de colocar o nome de Júlio também, que é uma honra, sim. Porque, irmãos, mostrando que Deus sempre teve a intenção de alcançar outras pessoas que não os israelenses. Deus não age com favoritismo e Deus é bom. Mas por que Lucas colocou o nome de Júlio ali, irmão? Por que Lucas retratou essa honra, conferiu essa honra especial? Você percebe que, por exemplo, quando a Bíblia vai relatar o oficial romano que vai ter com Jesus, ele só chama de oficial romano, um que intercede pelo seu escravo. Mas aqui não, aqui ele já tem um nome. Por quê? Porque ali na frente, no versículo 3, quando eles desembarcaram, Júlio mostrou bondade para com Paulo.
A palavra que eu li com vocês falam que haviam várias paradas previstas. E eu vou chegar lá nessa parte, fazer a aplicação. Mas aqui é importante nós sabermos que Deus colocou um homem no barco, aonde Paulo estaria, porque demonstraria bondade para com ele. Deixou ele descer, irmão. Ele estava como prisioneiro, deixou ele descer e visitar pessoas. Ó, vou ler aqui para vocês no versículo 3. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo que ele desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quem é que permite isso a prisioneiro? Vocês já viram isso, meu irmão? Um prisioneiro sair da prisão? Aonde vocês viram isso? Aonde existe isso? Se não no reino de Deus. Então Júlio é um oficial bom, meu irmão. E por sua causa, nós podemos entender que todos os outros prisioneiros por causa de Paulo, foram atingidos pela bondade de Deus. Então, por sua causa, meu irmão, por sua causa, por causa do seu sofrimento, por causa do que você viveu, Deus concederá bondade a outras pessoas. Deus derramará bondade. Deus derramará do seu favor a outras pessoas, outras que estão presas. Porque não conseguiram ainda ver bondade no Senhor. Então o Senhor mostra bondade para contigo que respinga, ou seja, que resvala nas outras pessoas. O favor de Deus sempre é direcionado a uma pessoa, não a um lugar, irmão. A bondade de Deus, ela alcança pessoas, não é a um lugar. O lugar em si é impactado por causa da presença daquela pessoa. Torna aquela pessoa especial? Não, irmão. Só torna aquela pessoa um exemplo daquilo que deve ser feito, para que todos venham a alcançar aqueles que estão perto. Então, por sua causa, por causa daquilo que você tem feito, pelo teu amor a Jesus, outras pessoas vão ser alcançadas. Olha, irmãos, eu gosto da história de Jefté, o juiz de Juízes 11 e 12. Conta a história dele, fala que a mãe dele era prostituta. Ele era filho de... Deixa eu puxar aqui rapidamente para nós lermos. Juízes, capítulo 11. Fala que a mãe dele era prostituta e teve um caso com seu pai, que era Gileade. E por causa disso, irmãos, Gileade se casou com outra mulher. O que aconteceu? Quando os filhos deles vieram, Jefté, por ser o filho mais velho, direito à herança, só que como ele era filho bastardo, era filho de uma prostituta, a palavra vai falar que os filhos expulsaram ele, justamente por causa da filiação dele. Quantas vezes nós somos tratados assim, irmão? Quantas vezes por causa do nosso pai ou da nossa mãe, ou coisas que nós não temos nem condição de assumir o controle, as pessoas já nos caracterizam e nos tratam e nos expulsam. A palavra fala que ele foi, irmão, fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu numa cidade chamada Tobi. Só que passou um tempo, os amonitas declararam guerra e só Jefté tinha ali o favor de Deus, tinha a condição de operar. Lógico que durante todo o tempo que ele fugiu, ele foi preparado para Deus, para liderar e para ser um juiz. Ele foi um juiz de Israel. Então, quando a coisa ficou feia com os amonitas, os irmãos dele, as pessoas, os outros irmãos que moravam lá na cidade, foram lá buscar ele e colocaram ele por cabeça. E por causa da bondade dele, por causa da bondade derramada sobre Jefté, um homem que era considerado até impuro por ser filho de prostituta, Rabandacaia, Deus salvou ali, Israel salvou todos ali, irmãos, todos que estavam padecendo na mão dos amonitas pelo braço forte de Jefté. Deus sempre levanta um, irmão. Deus sempre levanta um. Também tem o caso de José, que eu posso citar para vocês. Em José, meu irmão, foi traído pelos seus irmãos, foi lançado na cova, tudo porque o pai resolveu lhe dar uma túnica colorida, era uma túnica diferente. Não foi uma escolha dele, irmão. José não escolheu a túnica. E José não escolheu sonhar. E inocentemente contou os seus sonhos aos seus irmãos. Por causa disso, padeceu, sendo jogado num poço, sendo vendido como escravo, e depois passou por um duro processo na casa de Potifar, a qual foi acusado injustamente, denunciado, irmão, lançado na cadeia, justamente por estuprar uma mulher que assediava ele. Quem já passou por isso, irmão? Ser acusado injustamente, até mesmo na polícia, irmão, até mesmo com situações que nós não podemos controlar, mas que José resolveu se calar por amor a Deus, para não ferir ninguém, irmãos. Depois de muito tempo, quando Deus o exaltou ele,
Os irmãos dele se padeceram diante dele. E a palavra de José foi exatamente essa: vocês planejaram um mal contra mim. Gênesis 50, versículo 20. Mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservado a vida de muitos. E Deus faz dessa maneira, irmão. Ele escolhe um dentro de uma casa, ele escolhe um dentro de uma cidade, ele escolhe um dentro de uma vizinhança, um dentro de uma empresa, um dentro de uma igreja, onde a bênção de Deus vai fluir através dele. Ele diz no versículo 21, por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e os falou amavelmente. Então saiba, irmão, saiba, minha irmã, que por causa de uma pessoa que se dispõe a servir a Deus, outras pessoas serão tocadas pela bondade de Deus. Mas eu aqui quero deixar também um alerta, irmãos, porque precisamos entender que por causa da bondade de as pessoas podem ser tocadas, mas também por causa da transgressão, ou seja, o pecado, outras pessoas podem ser tocadas por isso. E isso sempre está na escolha, irmão. O futuro está no seu livre-arbítrio. Então use-o, porque Romanos 5,18 vai dizer: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a muitos e a vida de todos os homens. Ou seja, está falando de Adão e de Jesus, irmãos. Então é nós que decidimos. O futuro sempre estará no seu livre-arbítrio, mas saiba que Deus coloca à disposição e o favor dele aqueles que o servem e aqueles que o temem. Olha, no versículo 2 vai dizer, irmãos, para nós continuarmos aqui naquilo que o Senhor está falando, diz assim, ó, Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Irmão, e é impressionante essa bondade de Deus, como ele se revela nos relacionamentos e nas conexões. Aristarco é um homem que teve com Paulo na prisão. Ele teve com Paulo, a gente percebe nos momentos difíceis de Paulo. Paulo passou, meu irmão, por situações muito conflitantes, em que as suas emoções foram levadas. E eu creio, irmão, eu creio mesmo de todo o meu coração que ele teve vontade de largar muito. E Deus sabe como é a forma correta, irmãos, em determinados momentos nos fornecer, por exemplo, uma companhia de uma amizade. Em momentos difíceis, Deus envia, irmão, Deus enviará a companhia certa. Aristarco, um homem da Macedônia, ele tinha sido atingido pelo evangelho, ele estava pregando a palavra. A palavra não fala, irmão. Eu creio que Lucas também estava acompanhando ele, talvez a pedido do próprio Paulo, sendo que ele estava preso. Então, porque Lucas narrou, Lucas está escrevendo e narrando, e tem Aristarco, irmão, que também está ali. Aristarco, um homem que não tem nada a ver com o assunto. Então Deus sempre enviará, irmão, a companhia certa, no momento certo, para que nós tenhamos justamente a compreensão e também a ajuda necessária para que nós venhamos verdadeiramente saber que Deus está ali operando por meio das pessoas e que também o Senhor, ele alivia os nossos fardos através de pessoas assim. Olha, Davi passou por isso, irmão. Davi passou por uma situação muito difícil, foi muito perseguido por seu antecessor Saul, que tinha inveja dele, simplesmente porque as mulheres começaram a cantar. Saul matou 1000, mas Davi matou mais de dezenas de milhares. E aquilo ali entrou como uma flecha no coração. Ouviu algo de outra pessoa sobre um elogio sobre uma pessoa e começou a perseguir. Sabe quem foi ajudar durante toda a campanha de perseguição de Saul a Davi? O seu próprio filho. Jonatas se levantou. Olha como se fala no texto, 1 Samuel 18, quando justamente numa dessas empreitadas contra Davi de Saul, Jonatas estava ali ouvindo o que ia acontecer e foi avisar. Foram muitas vezes, irmãos, mas uma das vezes que ele foi avisar, diz assim, em 1 Samuel capítulo 18, eu quero ler com vocês na versão Almeida, revista e corrigida, porque ela dá um detalhe para nós aqui que eu quero falar um pouco. Diz assim, ó, e sucedeu o quê? Acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Eu quero repetir, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, num amor profundo, e Jonatas o amou como a sua própria vida. E tem muitas pessoas, irmãos, que não creem na ligação de alma. Bom, eu creio que Deus, ele pode tudo. Eu não creio, por exemplo, que todo casamento, toda relação sexual em si
trará uma ligação de alma a partir de entender que Deus não está naquilo, uma ligação eterna, irmão. É lógico que ela trará. Quando nós temos relações sexuais com uma pessoa, por exemplo, nós assumimos comportamentos da outra pessoa. E mesmo que não seja uma relação, por exemplo, uma relação carnal, possa ser uma relação virtual, irmãos, ali é uma porta aberta para Satanás trabalhar em nossas vidas. Eu não estou falando disso aqui, mas eu estou falando de um laço de amor que vem do próprio Deus. Nós precisamos, assim como Paulo precisa de Aristarco, irmão, nós precisamos, assim como Saul, como Davi precisa de Jonatas, e muitos livramentos através da vida de Jonatas foi dada a Davi por causa da perseguição do seu pai. Nós precisamos, assim como Ruth e Noemi e todos os outros, como Pedro e João, irmão. Como Pedro e João, nós precisamos de pessoas ao nosso lado, pessoas do nível da promessa, pessoas que nos inspirem a ser melhor, pessoas que nos apoiem no momento de dificuldade, pessoas que não estão ali para condenar o que nós estamos passando, que sabem que nós servimos a Deus e que tudo que nós estamos passando e padecendo justamente vem de um propósito maior que foi estabelecido no céu, e nós devemos nos juntar a essas pessoas. É com essas pessoas que nós devemos andar. Não com pessoas que nos inspiram a pecar, irmão. Não uma pessoa que te oferece maconha. Não uma pessoa que quer só ver o teu corpo nu lá na internet. Não. Esse tipo de pessoa nós temos que deixar para trás, irmão, porque isso vai te matar. Vai nos matar. Agora essas pessoas, elas trazem vida e nos demonstram a bondade de Deus. Então Deus, ele sempre enviará pessoas do nível da promessa, irmão. Olha, e a palavra não para por aqui. Fala assim, ó. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Irmãos, essa viagem aqui é uma viagem que era muito rara de acontecer, uma viagem de longa distância. Sair justamente ali da Cesareia, desse porto aqui, ó, para ir direto para a Itália. Era uma viagem muito longa e não se fazia. Então nós percebemos outra questão da bondade de Deus com Paulo, irmão, uma viagem rara. No tempo de Deus, ele providenciará até mesmo o que não é comum, meu irmão, para nós, para suprir as nossas necessidades. Durante o tempo da escassez, ele suprirá as suas necessidades. Durante o tempo em que você estiver servindo e não tiver provisão, ele enviará um barco, irmão, que não é de comum. Ele enviará uma embarcação vindo de um lugar distante, somente para suprir a tua viagem. Ele tem poder para fazer essas coisas. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. Então nós não devemos nos preocupar. O que nós devemos, na verdade, é se preocupar em fazer a obra que ele nos confiou. O resto é com ele, irmão. Acredite, o resto é com ele. Essa viagem aqui era uma das viagens mais raras que acontecia. Vamos dizer, acontecia de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. Não tenho nem noção de quanto tempo, mas era de muito em muito tempo. Não acontecia assim com frequência. Logo na hora que Paulo precisou, irmão, aconteceu. E Deus enviará o recurso, irmão, na hora que você precisar. Assim te diz o Senhor. Ele enviará um recurso do céu. Paulo vai dizer para nós em Filipenses 4, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, irmão. Creia nisso, creia que o Senhor está no controle da sua vida e apenas dê passos de fé, porque no momento certo, o suprimento vem. E a palavra termina, irmãos, eu quero partir para o final, fala assim, ó: estavam previstos diversas paradas em portos ao longo da costa. Logicamente, irmão, isso é um cuidado, para que a viagem não fique muito cansativa. Então o cuidado de Deus será visto por todos e atingirá a todos, irmãos. Então nós precisamos aprender sobre isso. Ali aquelas viagens tinham como previsão o descanso e a liberação de cargas. Mas não importa. Deus sabe de tudo que você necessita. Ele sabe que você precisa parar para descansar quando está cansado. Sabe que você precisa de um fôlego para tomar o renovo do Senhor e seguir rumo àquilo que Ele colocou dentro do teu coração. Portanto, confia no Senhor, meu irmão. Confia no Senhor, minha irmã, de todo o teu coração, e saiba que o Senhor está no controle dessa jornada, está no controle dessa embarcação, está no controle dessa viagem, está no controle dessa caminhada de fé. E
O destino, meu irmão, é o lugar que ele te prometeu. Eu quero terminar aqui, irmão, citando 3 versículos. Um está em Lucas 6, versículo 38, que nos diz: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para vocês. E eu quero te perguntar, meu irmão, antes de partir para o outro versículo, meu irmão, para o outro versículo, meu irmão, qual é a medida que você tem se valido com os seus irmãos? Qual é a medida que você tem dado para os seus irmãos? Porque essa é exatamente a medida que chegará a você, porque o nosso Deus é o soberano. Em Isaías capítulo 40, versículo 10 e 11 diz: o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Esse é o nosso Deus, poderoso para fazer superabundar toda boa obra que nós colocamos diante dele. Ele dará o suprimento e no final da jornada o cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.